Vamos continuar o estudo que nós estamos fazendo sobre os livros da Bíblia. É um curso bíblico que nós estamos levando a você de maneira assim sintetizada, mas nós vamos, se Deus quiser, passar por todos os livros da Bíblia, para que você tenha assim uma orientação, como ler essa Bíblia, como entender um pouco o gênero literário em que cada livro desse foi escrito, o que a igreja ensina sobre cada um deles, como interpretar. Especialmente o Antigo Testamento não é fácil de interpretar. Então a gente precisa saber um pouco daquilo que a igreja nos ensina. Muito bem, estamos estudando agora o livro do Gênesis e falamos do dilúvio, falamos de Noé e depois a Bíblia narra a história dos 70 povos. A Bíblia diz que Deus colocou como que um final de um tempo com o dilúvio. E começou um tempo novo com Noé. Ficou para trás aquele tempo de pecado e Deus queria que começasse um tempo novo. Depois do dilúvio, o Gênesis apresenta uma tabela de 70 povos descendentes de Noé e de seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Você vê isso aí no livro do Gênesis, a partir do capítulo 10 do Gênesis, em frente, em diante. E depois, em Gênesis 11, de 1 a 9, aquele episódio da Torre de Babel, com profundo sentido religioso. Os filhos de Jafé, eles dão origem aos povos da Ásia Menor e das ilhas do Mediterrâneo, até o litoral da Espanha, mais ou menos ali de onde é a Turquia, a Grécia, até hoje aqui Espanha e Portugal. Os filhos de Cã ocupam a região sul, o Egito, a Etiópia, a Arábia Saudita e a região de Canaã. Então, daí de Cã vem os cananeus, os egípcios e etc. E os filhos de Sem habitam a região da Mesopotâmia e da Arábia, que é a região lá hoje do Iraque, do Irã, etc. Os 70 povos são os descendentes de Noé, segundo a Bíblia coloca para nós. Note que para os antigos, o número 70 era símbolo de plenitude. Então, 70 aí não deve ser entendido assim matematicamente, aritmeticamente. Era é um número completo, vamos dizer assim. O autor sagrado, ele não quer com isso indicar a origem das raças, como se estas tivessem começado após o dilúvio, com Noé. Assim, Jafé seria o pai da raça branca, Cã, o da raça negra, e Sem, o da raça amarela. A Bíblia nada informa acerca da origem das raças, pois não é este o propósito da Bíblia, o desejo da Bíblia. A tabela de Gênesis 10 quer indicar o quê? A unidade de origem de todos os povos. Todos os povos tiveram uma origem, embora espalhados pela terra. Quer dizer, não houve um começo da humanidade ao mesmo tempo em vários lugares, vários troncos. Não, a humanidade começou de um tronco só. Essa mentalidade de origem comum e de fraternidade entre os homens não havia na literatura dos outros povos antigos. Os estrangeiros costumavam ser encarados como bárbaros, despreparados, etc. Então, a unidade de todos os povos queria significar, desde longe, que todos os homens são chamados à salvação. Essa salvação que vai acontecer com Abraão, a partir do Gênesis 11, a gente começa a ver aí o livro de Abraão e de sua descendência até Jesus Cristo. 70 povos oriundos dos filhos Sem, Cã e Jafé de Noé significam a totalidade da humanidade, né, que tem uma única fonte e que esses povos todos são chamados à salvação que Deus vai preparar a partir de um povo, o povo judeu, que começa então com Abraão. Bem, outro episódio que aparece aí no livro do Gênesis é o episódio da Torre de Babel. A partir de Gênesis 11, você começa aí a ver a narrativa da Torre de Babel. Esse episódio não tem a finalidade de explicar a origem das línguas, não. A Bíblia não quer explicar aí como é que nasceu o inglês, o francês, o espanhol, o alemão, o italiano, não. Essa torre muito alta, ela deve ser entendida como as torres que haviam na Babilônia, lá onde viveu Abraão, que eram chamadas de zigurates, que os arqueólogos têm encontrado. Ela tinha a forma de uma pirâmide, com vários assim patamares, e eram monumentos religiosos ou templos pagãos. Mais ou menos como nós encontramos também as pirâmides do Egito, as pirâmides que nós encontramos dos Incas e dos Astecas aqui no México. Então, os povos antigos
construíam essas pirâmides assim como monumentos religiosos. Os antigos babilônicos, lá de onde saiu Abraão, eles pensavam que o mundo era uma alta montanha e achavam que os deuses habitavam nos cumes dos montes. Então eles colocavam no último patamar dessas torres, dessas pirâmides, a morada dos deuses da cidade. Construíam uma grande pirâmide lá no alto, eles reservavam para a morada dos deuses, porque achavam que os deuses moravam lá. Na Babilônia, a torre mais famosa era a do deus Marduk, chamada de Casa do Fundamento do Céu e da Terra, tinha até um nome. Era o poder político da Babilônia divinizado. Assim, a Torre de Babel mostra o quê? Mostra um empreendimento pagão religioso de homens que queriam criar para si um nome famoso, que os mantivesse unidos, formando assim um poderoso centro político, cultural, impregnado do culto de um ídolo. Queriam construir, longe do Deus verdadeiro, um centro político e religioso que tivesse assim um domínio universal. Esse era o desejo dele. O símbolo desse poderio seria então a torre muito alta. Mas o Senhor confundiu a linguagem das pessoas e colocou confusão entre elas, diz o Gênesis, né? Capítulo 11, versículo 27. Quer dizer, era um gesto de orgulho, de soberba do homem querendo ser Deus. Então Deus permitiu que a soberba daqueles homens pagãos se voltasse contra eles mesmos e se desentendessem entre si, afastando-os uns dos outros e fracassando nesse projeto. Não é que tenha havido uma súbita multiplicação das línguas diferentes, como nós temos hoje. Em consequência dessa dispersão, haviam surgido então lentamente as línguas diferentes. Quer dizer, cada um foi para um lado, e aí começaram a se multiplicar a maneira de falar, os dialetos, e aí começou a surgir línguas diferentes. A mensagem mais importante do episódio narrado da Torre de Babel é que, pela falta de uma união interior feita pelo Deus verdadeiro, por não ter essa união que só o Deus verdadeiro pode dar, então aconteceu o quê? O esfacelamento do grupo. O autor sagrado deu o nome de Babilônia à cidade orgulhosa de Gênesis 11. Na história sagrada, esse nome tornou-se assim o símbolo do poder deste mundo que se faz contrário e inimigo de Deus. Mais tarde, no início do cristianismo, os cristãos vão identificar essa Babilônia com a cidade de Roma, porque a cidade de Roma matava os cristãos. É a Babilônia do Apocalipse, né? Lamentavelmente, alguns irmãos protestantes querem colocar essa Babilônia aí como a Igreja Católica, um absurdo tremendo. Essa Babilônia era a Roma daquele tempo, que matava milhares de cristãos por causa da perseguição que havia. Então, o episódio da Torre de Babel, ela quer mostrar exatamente que o mal que foi gerado pelo pecado original, consumado ali na morte de Abel, punido pelo dilúvio depois, ele vai se alastrando cada vez mais, o que faz constituir um povo à parte em Abraão, a fim de preparar a salvação da humanidade perdida no pecado. Então Deus preparou a partir de Abraão a salvação, porque o pecado foi se espalhando. Podemos dizer que nesse episódio de Babel, devido à soberba dos homens, houve a divisão e o desentendimento, e as línguas se multiplicaram com o tempo, não é instantaneamente. Os povos antigos, eles viam a grande diversidade de línguas causada pela divisão entre os homens e consideravam isso uma desgraça e mesmo um castigo por causa do pecado. Os povos da antiguidade consideravam assim essa diversidade de língua como um pecado. No dia de Pentecostes, na consumação da redenção trazida por Cristo, quando ele, agora glorificado à direita do Pai, derrama o Espírito Santo sobre a igreja, então os grupos de nações diferentes foram reunidas, como a gente vê ali na narrativa dos Atos dos Apóstolos, louvando a Deus numa só língua, no mesmo reino de Deus. Então as línguas de Pentecostes mostram um homem de coração novo e derruba as barreiras antigas da cultura, da raça, dos idiomas, dos interesses, etc., reunindo todos novamente na igreja, a família nova de Deus,
como irmãos unidos no mesmo ideal de amar, de servir a Deus, longe de uma vida de orgulho, de soberba que divide e que faz os homens não se entenderem nem mesmo na língua. O Pentecostes, aquele acontecimento da manhã de Pentecostes, é o contrário da Torre de Babel. Na Torre de Babel, por orgulho, por vaidade, os povos se desentenderam, se separaram. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem e une todos, falando línguas diferentes, de povos diferentes, de nações diferentes, mas todos eles entendiam o louvor que os apóstolos faziam subir a Deus naquela manhã de Pentecostes. É o Deus que une e que dá o entendimento a todos. Na eternidade, quando a história desse mundo terminar, quando nós somos todos para Deus, não haverá mais várias línguas. Não, porque Deus será tudo em todos. Então todos nós poderemos nos entender, ingleses, franceses, alemães, espanhóis, etc. Que beleza, porque Deus é a unidade. Nós aqui demos aí uma passada rápida sobre a história. Depois do Gênesis, a partir do capítulo 11, ele conta toda a história de Abraão e vai narrar para nós aí toda a trajetória de Abraão. Tem coisas maravilhosas na vida de Abraão. A gente vê que Deus que chama Abraão e ele faz um pacto com Abraão. No capítulo 12, ele fala para Abraão: deixa tua terra, tua família, a casa de teus pais e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome. Tu serás uma fonte de bênçãos, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Que beleza! E Abraão obedeceu. Interessante que Abraão, o nome inicial dele não era Abraão, era Abrão. O seu nome original não era Abraão, era Abrão. Interessante, depois Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas veja bem, então, Deus chama Abraão e faz com Abraão um pacto. Dele vai nascer um povo que é o povo de Deus. Isso é muito interessante. Então a gente vê lá a aliança que Deus faz com Abraão a partir do Gênesis capítulo 15. Diz ali que Deus disse a Abraão, versículo 7, eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia para dar-te esta terra. Senhor Javé, como poderei eu saber que a hei de possuir? Abraão então pergunta para Deus. Então Deus fala para ele, toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola de 3 e um pombinho, não é? Então Abraão tomou e Abraão ofereceu aquele sacrifício a Deus. Era a maneira de Deus mostrar assim a aliança. E o versículo 18 do capítulo 15 diz, naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Cenezeus, dos Cadimoneus, dos Heteus, dos Ferizeus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gergeseus e dos Jebuseus. Bom, muito bem, depois nasce então o filho de Abraão, Isaque, que era o filho da descendência. Então o capítulo 16 do Gênesis vai contar o nascimento primeiro de Ismael, porque Sara era estéril, não conseguia ter filho. Naquele tempo era isto normal, a moral aceitava, quando o patriarca não conseguia ter filho com a sua esposa legítima, porque ela é estéril, então ele tinha uma filha com uma escrava. Ismael nasceu da escrava Agar, mas não era dele que deveria sair toda a descendência de Abraão. A descendência deveria vir de Sara, onde depois então vai nascer Isaac. Mas o capítulo 17 é muito bonito porque contém a aliança que Deus fez com Abraão. Deus tinha feito aliança lá com Noé, nós vimos aquele arco-íris como um sinal da aliança. Agora Deus vai escolher um novo sinal, que é o da circuncisão. Diz aqui o Gênesis 17, capítulo 1, que Abraão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Olha que frase forte Deus disse a Abraão. Anda em minha presença. O homem de Deus deve andar na presença de Deus. Quer dizer, ele deve ter sempre consciência que Deus está presente. Deus está vendo tudo.
Deus sabe tudo. Cada um de nós deve viver nessa perspectiva, né? Anda em minha presença e se íntegro, quer dizer, não seja malandro, não seja pecador. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Deus fala para Abraão. Então Abraão prostrou-se com o rosto por terra e Deus disse-lhe: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante, não se chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Está vendo então aí? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Por quê? Porque a palavra Abrão, lá no hebraico, significava um pai elevado. E a palavra Abraão significa o pai de uma multidão. É muito interessante quando Deus muda o nome de uma pessoa na Bíblia. O que Deus está dizendo? Está dando a ele uma nova missão. Você não vai ser mais agora apenas um patriarca, um homem elevado. Você agora vai ser o pai de uma multidão, o pai do meu povo. Muitas vezes na Bíblia a gente vê essa mudança de nome. Por exemplo, depois ele vai mudar o nome de Sara para Sarai. Veja bem, o Gênesis 17:15 está assim: Deus disse a Abraão: Não chamarás mais a tua mulher Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será mãe das nações e dela sairão reis. Então está aí. Por que ele muda o nome de Sarai para Sara? Porque Sarai era estéril, não tinha filho. Agora Sara vai ter filhos. Depois ele muda também, interessante, o nome de Jacó para Israel. Lá na frente nós vamos ver isso. Depois ele muda, por exemplo, Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Quando André, Santo André, irmão de Simão Pedro, apresentou Simão para Jesus, está lá no Evangelho de São João, primeiro capítulo de São João, versículo 40 e seguintes. André apresentou Simão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: Tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Kefas. Kefas em hebraico quer dizer pedra, Pedro, mesma coisa em português, Pedro. Então Jesus mudou o nome de Simão para Pedro no primeiro encontro que teve com ele. Interessante que o texto bíblico, João 1,42, diz que Jesus olhou fixo nos olhos de Simão e disse: Tu serás chamado Kefas. Por quê? Porque é a pedra que Jesus, sobre a qual quis construir a sua igreja. Depois, lá em Mateus 16:18, Jesus vai dizer para ele: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Kefas. Eu mudei o seu nome de Simão para Kefas, porque sobre ti, Kefas, eu edificarei a minha igreja. A minha é dele. Não existe outra igreja, a não ser a igreja que Jesus Cristo instituiu sobre Pedro e sobre os apóstolos. Não é por isso que Jesus mudou o nome de Pedro, como Deus no Antigo Testamento mudou o nome de Abraão, como mudou o nome de Sarai para Sara, como mudou o nome de Jacó para Israel, que passou então a ser o pai do povo de Deus. Depois o Gênesis conta outras histórias bonitas sobre Abraão. A gente vê ali os 3 anjos que aparecem em Abraão e que é um sintoma, assim, um sinal, vamos dizer, da Santíssima Trindade. Depois Deus que fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Então Abraão intercede, não é? É muito bonita essa passagem do Gênesis 18, versículo 16, Abraão intercedendo: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Não, Abraão, se tiver 50 justos, eu não destruo. Mas, Senhor, se tiver só 40, não destruo. Se tiver só 30, não destruo. Mas, Senhor, se tiver só 20, não destruo. Senhor, pela última vez, se tiver 10 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? E Deus ainda fala: não, Abraão, se tiver 10 justos em Sodoma e Gomorra, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. E Abraão não pediu mais, ficou com vergonha. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado terrível da chamada sodomia. Hoje a palavra sodomia quer dizer o quê? O pecado da depravação sexual, que infelizmente nosso mundo está cheio. Nosso mundo está cheio, lamentavelmente. Quantos filmes pornográficos nas locadoras, nos cinemas, na internet.
Quanta pornografia! É a sodomia, porque vem lá da palavra Sodoma. Abraão intercedeu, mas Deus acabou destruindo Sodoma e Gomorra porque Deus não encontrou nem 10 justos naquela cidade. Veja como é importante haver, nem que seja um pequeno grupo de justos numa cidade, numa família, numa sociedade, porque por causa da intercessão deles, por causa deles serem justos, Deus pode poupar de muita correção, de muito castigo, muita gente. Tá aí, então a gente vê essa história bonita aí de Abraão. Depois nasce Isaac e o Gênesis continua.